Boa tarde a todos, cavalheiros e damas do Premédio, nosso querido Premédio do Colégio Ângulo de Vinópolis. Na semana passada, nós trabalhamos as formas de manifestar e nós estudamos juntos, né, o abaixo-assinado, que é um tipo de texto também de manifestação e que tem objetivo específico, né, um trabalho específico e um destinatário muito específico. Então, nós trabalhamos esse gênero textual semana passada e hoje continuamos com os textos que têm viés para a forma de manifestação. E aí nós vamos falar hoje um texto específico, que é o manifesto. Todo mundo já ouviu algum dia, né, estudando, eu estou lá na minha aula de história, vi o meu professor falar de manifesto comunista. Eu estava lá na aula de literatura, aí eu vi meu professor falar de manifesto futurista, ou manifesto antropófago ou antropofágico. Mas o que vem a ser isso? Né? O que é um manifesto? Primeira coisa, assim como o abaixo-assinado, a carta aberta, é um texto que visa a expressão de um ponto de vista, né? de uma reclamação, de uma solicitação, de uma reflexão. E o manifesto ele é interessante porque ele pode tanto expressar intenções de um grupo ou de uma única pessoa. Então, pode ser eu, Cristina, lá querendo manifestar um assunto que eu acho que é importante, nós precisamos discutir, a sociedade precisa voltar o seu olhar para tal ponto e as pessoas não estão discutindo. Então, eu posso fazer um manifesto pessoal, diferente do abaixo-assinado, que requer uma coletividade. Mas, em geral, o manifesto, como os outros tipos de texto, representam mais uma intenção de um grupo. Embora ele possa ser individual, mas ele também, de praxe, ele representa o interesse de um grupo. E o que a gente precisa observar muito no manifesto? Ele tem que ser um tema, um assunto de interesse da opinião pública. É uma coisa que vai fazer as pessoas pararem, pensarem, refletirem, discutirem. E como tal, já que ele é um manifesto, ele tem um caráter persuasivo. O que vem a ser isso? Eu quero interferir na opinião. Ele tem natureza argumentativa. Eu quero que as pessoas pensem, reflitam e, de uma certa forma, mudem o posicionamento, né? Mudem a atitude, ou pelo menos que parem para pensar sobre aquele assunto. E aí é interessante que o manifesto é diferente do abaixo-assinado, que é bem específico, bem pontual, tem um pedido bem específico. O manifesto ele pode ser um posicionamento social, político, cultural, econômico. Né? De repente eu vou falar assim, olha, eu vou manifestar pela importância de castrar os cães de rua. Eu quero que todo mundo pare e fale assim, peraí, esses cães precisam de um tratamento, eles precisam de cuidado, preciso diminuir a população canina na rua, mas eu não posso, mas eu tenho que manter esses animais, eles têm direitos. Perceberam? Então, são vários os caminhos que o manifesto pode tomar. E quando eu penso nas características, quais são as características básicas? Palavra 1, palavra-chave, persuasão. Então, eu tenho que ser convincente, eu preciso convencer, eu preciso ir lá interferir. Por isso a escolha, né, das palavras, a escolha vocabulária é tão importante. E a gente tem que entender que o manifesto ele é uma espécie de denúncia, né, ou de uma reflexão, de trazer as pessoas para pensarem sobre aquele assunto. E ele vai tentar tornar público uma determinada temática. Então, vamos imaginar que eu queira falar sobre a importância, né, de que cada um cuide da sua porta, que deixe a sua porta limpa. Então, olha, então o que eu vou tentar persuadir? A prefeitura tem a responsabilidade, sim, de limpar, de cuidar, mas cada um tem a responsabilidade. Então, eu quero falar de uma determinada temática. E eu quero também, logicamente, se eu estou manifestando, se eu estou fazendo uma denúncia, se eu estou falando de algo que é de interesse público, o que eu quero? Provocar uma atitude nas pessoas. Certo? E aí vamos pensar um pouquinho na linguagem. Quando eu falei de abaixo-assinado, a gente disse que a linguagem tem que ser uma linguagem obrigatoriamente formal. E o manifesto? Nós dissemos que pode ser um manifesto cultural, pode ser um manifesto social, pode ser um manifesto econômico. Aí o que eu vou pensar? E a linguagem, então? Como é que fica, Cris, linguagem nessa situação? A linguagem vai depender do meu público-alvo. Então, ele pode, ora, tender para ser mais formal, ora, tender para ser menos formal. Vai depender, logicamente, do meu público-alvo.
E também, como acontece no abaixo-assinado, o predomínio do tempo verbal vai ser o quê? Presente do indicativo ou imperativo, certo? E aí, como nós dissemos que ele pode ser uma manifestação artística, por vezes pode aparecer ali ó, uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, bem bacana. Quanto à estrutura, né? Nós falamos lá no abaixo-assinado, né? Então eu tenho lá o vocativo, tenho o corpo do texto, tenho local, data, assinatura. No caso do manifesto, como ele pode tender para o formal quanto para o informal, o que vai acontecer? Ele não tem uma estrutura muito rígida, mas ele pode ter e deve ter, né, alguns elementos. Primeiro, obviamente, ele tem que ter um título. E esse título, ele tem que representar o quê? A síntese do assunto. Então, tem lá, manifesto feminista, por exemplo. Então, quer dizer, é um manifesto que tem um viés de alguma causa feminina, de alguma causa feminista, concorda? Que, olha, manifesto pela preservação da Amazônia. Então, ele tem uma causa específica. Então, eu vou sintetizar. Então, eu manifesto o quê? Certo? Lógico, depois ele vai ter que ter o corpo do texto, né? O corpo, o assunto. Então, a apresentação. Primeiro eu vou me apresentar. Quem está manifestando? Então, eu, Cristina Divino Espírito Santo, né? Então, vou me apresentar. O contexto do assunto vem a manifestar o quê? Por quê? Para quê? Quais são as justificativas? Estou manifestando, eu tenho que justificar. Qual que é o contexto que me levou a achar que aquele assunto pode ser de interesse público, que aquele assunto é importante para o público? Então, eu preciso me justificar. E quais são as alternativas? Se eu não estou concordando que os cães sejam tratados assim, quais as alternativas que eu tenho? Quais as soluções que eu tenho? Não é só simplesmente blá, 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 não. Tá, eu não concordo, quero manifestar, quero apresentar minha ideia, mas quais são as soluções na prática? Né? O que eu acho que deveria ser feito? Como pode ser feito diferente? Né? Para não ficar lugar vazio. E, lógico, encerrar com local, data e assinatura dos manifestantes. E aí a gente tem reforçando que ele é diferente, né, do abaixo-assinado, porque o abaixo-assinado é mais específico, mais formal, mais rígido, ok? Nós temos alguns manifestos famosos, né? Um deles, o Manifesto Antropófago, alguns podem encontrar escrito Manifesto Antropofágico, do Oswald de Andrade, que lá da Semana da Arte Moderna, de 1922, aí pensando em um pouquinho em literatura, que é uma seara tão gostosa, né? Então, o Manifesto Antropofágico, ele traz, né, junto com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né, Anita Malfatti, Tarsila Amaral, toda essa turma, tá lá a turma o grupo que começou a Semana da Arte Moderna, né? E aí nós temos o Oswald de Andrade, que elaborou esse manifesto antropófago, antropofágico, né? Ele tinha uma dinâmica interessante, o Oswald de Andrade, que ele achava que nós devíamos, né, com a visão de brasilidade, com a visão nacionalista, ele achava que a gente devia pegar a influência dos estrangeiros, já que nós tivemos que acatar tanta coisa dos estrangeiros, pegar o que eles têm de bom, transformar, deglutir, engolir isso e fazer uma nova arte com a nossa cara, com o nosso viés, com o nosso olhar. Né? Então, ou seja, pegar o que o outro tem e transformar no que é nosso. Temos aí um outro exemplo de manifesto famoso de Marx e Engels, que é o Manifesto Comunista. Temos de André Breton o Manifesto Surrealista, aí também, né, dentro da arte moderna, o surreal, né, que vai além do real, diz do onírico, né, diz dos sonhos. Temos também, recentemente, aí, Manifesto em Defesa da Democracia, de Chico Buarque e tantos outros, né, tão respeitados. Dentro ainda da Semana da Arte Moderna, né, aliás, dentro da Semana da Arte Moderna só não, dentro do modernismo de maneira, do movimento modernista de maneira geral, nós temos o Manifesto Futurista de Marinetti, que tinha um objetivo ali de quebrar a sintaxe, de quebrar a rigidez das formas, dos modelos, né? E aí nós temos aqui um pequeno trecho, né, do Manifesto Antropófago ou Antropofágico, né, do nosso Oswald de Andrade, que foi tão importante, né, para quebrar padrões, quebrar paradigmas e criar uma arte moderna, uma arte nova com a nossa cara. Então, o Manifesto Antropofágico ou Antropófago, que deu origem ao movimento que foi publicado por Oswald de Andrade em 1º de maio de 1928 na revista Antropofagia. Só a antropofagia nos une.
socialmente, econômica, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados. To be or not to be, is that the question? Contra todas as catequeses, contra a mãe dos grafos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Aí um trecho do Manifesto Antropofágico Antropófago de Oswald de Andrade, né, que propunha uma nova arte, né, uma nova arte, né, começou com a Semana da Arte em 1922 e depois nós tivemos várias fases do modernismo brasileiro. Para não deixar, né, a gente terminar como de costume, vamos praticar, vamos produzir, aí tem aí o Abapuru para vocês aí, né, também importante pintura da arte moderna, da arte modernista brasileira. Então vamos pensar em casa, praticando, pense um tema que você julga de interesse coletivo e que requer uma discussão e mudança de atitude. Aí você é que vai fazer o manifesto. Lembre-se de colocar o título e assiná-lo no final. Como nas outras vezes, a gente sempre sugere, né, uma sugestão de leitura, e hoje eu trouxe para vocês aqui o livro Divergentes, né, da Verônica. Então sugiro a vocês, ótima indicação de leitura, bom proveito, divirtam-se bastante, leiam, estudem bastante. Grande beijo, saudade de todos.